Como vos contei ontem, no sábado, neste sábado passado, neste fim de semana, estive no Porto numa conferência da APTRAD, que é a Associação de Profissionais de Tradução e Interpretação. Convidaram-me para fazer uma pequena oficina sobre sistemas de inteligência artificial enquanto assistentes do tradutor. Não é para traduzir, isso é outra questão muito diferente e também muito discutida não só nesta conferência como em todas as conferências de tradução dos últimos anos, mas sim alguns sistemas que possam ajudar o tradutor, por exemplo, a transformar um ficheiro PDF no Word, um tradutor a fazer extração terminológica ou a criar memórias de tradução, ou fazer uma série de coisas que é preciso fazer e que são tarefas repetitivas e que por vezes tiram tempo ao tradutor para fazer aquilo que ele sabe fazer bem, que é traduzir. E para algumas pessoas isto, primeiro, pode não fazer muito sentido, tudo aquilo que eu disse, mas cada área tem as suas palavras, tem as suas ferramentas e por isso nós também temos as memórias de tradução, a extração terminológica, a criação de bases terminológicas e por aí fora. Isto normalmente mais para a tradução não literária, embora a tradução literária também tenha as suas ferramentas que nem todos conhecem. Mas para outras pessoas isto faz pouco sentido. Então, mas agora não é tudo já traduzido automaticamente. Bem, eu poderia estar agora aqui há muito tempo a falar sobre isso, mas basta-me dizer uma coisa. O número de tradutores que existem no mundo é mais ou menos 600 mil tradutores e não tem diminuído, mas o que, pelo menos tanto quanto sei, mas aquilo que esses tradutores conseguem fazer é ultrapassado pelo Google Translate em muitas dezenas de vezes. Ou seja, todos os dias o Google Translate, e só o Google Translate, há outras ferramentas de tradução automática, algumas bastante melhores, para dizer a verdade, mas só o Google Translate traduz muitas vezes mais do que estes tradutores profissionais. E, no entanto, estes tradutores não desapareceram. O que quer dizer que não estamos propriamente em concorrência, estamos a fazer coisas diferentes. O Google Translate está a traduzir principalmente coisas que não eram traduzidas simplesmente, ou coisas que eram traduzidas de forma informal, no dia-a-dia, por pessoas, mas que não eram tradutores. Claro que há tarefas que os tradutores faziam que também passaram a estar automatizadas, há textos que os tradutores traduziam que passaram a ser traduzidos por máquinas, mas ainda há muita coisa que é traduzida por pessoas e, digo eu, ainda bem. Quem souber bem o que é que a tradução implica, e não estou só a falar de que a máquina não consegue ver o que é um trocadilho. Às vezes consegue, não é essa a questão. A questão é outra, mais profunda e que só se consegue perceber bem quando se traduz e quando se percebe o que está por trás, não só das diferenças entre línguas, mas também das diferenças culturais e também do que é necessário para traduzir bem um livro. E olhando agora para o que é a tradução literária. Bem, estive nessa conferência e falámos muito de tradução, conversámos muito, é sempre bom estar entre pessoas da mesma área. Uma das sessões a que assisti foi sobre precisamente digamos, as desvantagens que há em confiar demasiado na tradução automática para a tradução literária, aquilo que se perde. E a apresentação de Mónia Filipe foi muito clara e esclarecedora em relação a isso. Há que dizer que não é impossível usar a máquina para traduzir literatura. O problema é se o resultado que obtemos é de facto aquilo que nós queremos. Também todos sabemos que a máquina é usada, e quando digo máquina digo de forma muito geral, é usada como ferramenta de muitos tradutores. Pode ser usada de forma melhor ou pior. O que se esconde aqui enquanto armadilhas também é bastante interessante de se discutir. E o que é pena é que muitas vezes a discussão faz-se a partir de um ponto de algum desconhecimento do que é de facto tradução. Esse desconhecimento é particularmente perigoso porque muitas pessoas não têm bem noção de tudo aquilo que não sabem. Ou seja, há certas atividades em que as pessoas estão muito cientes daquilo que não sabem. A tradução também, porque muitas pessoas têm a sensação de que basta saber duas línguas ou que uma máquina consegue fazer. A tradução é uma área em que as pessoas não sabem exatamente aquilo que não sabem. E isso é particularmente perigoso. Por exemplo, só para dar um exemplo do que é que eu quero dizer com isto. Muitas vezes, no que toca à tradução, o discurso concentra-se naquilo que se perde. A tradução é sempre vista como uma perda, como algo que é um problema, um mal menor. E, no entanto, eu gostava de
enfim, de sugerir que pensássemos também na tradução em relação a tudo aquilo que se ganha. Porque mesmo se a pessoa pensar, bem, eu já sei inglês, posso ler os originais, está a esquecer-se de que grande parte dos originais não estão em inglês. Grande parte do mundo não escreve diretamente em inglês. Ou a pessoa pensa, eu agora já tenho as máquinas, consigo traduzir, não preciso dos tradutores. Se calhar aí ainda menos ciente está de tudo aquilo que vai perder se confiar menos nos tradutores humanos. Depois dizem, mas os tradutores humanos também falham muito. E é claro que falham, como em tudo. Mas será que o facto de haver maus escritores leva-nos a desejar que não existam escritores, ponto final? E, no entanto, os tradutores são também escritores. Quando temos alguém, e vou dar um exemplo muito concreto, tenho aqui um livro à minha frente que eu penso que já falei há muito tempo, chama-se China em 10 palavras, do autor Yu Hua. Este livro, eu não sei mandarim, este livro foi traduzido por Tiago Nabais. E eu comecei a ler o livro, e o livro está mesmo muito bem escrito. E claro que este muito bem escrito depende muito do trabalho de Tiago Nabais, do tradutor. Imagino que também dependa muito do trabalho do autor. Mas eu estou aqui a ler esta voz criada por Tiago Nabais para traduzir um texto de partida que estaria completamente distante de mim se não fosse o trabalho do tradutor. Este trabalho do tradutor implica essa criação de uma voz, implica um trabalho um trabalho literário, um trabalho artístico, um trabalho que, sim, também depende do texto de partida, claro, estamos a falar de uma tradução, mas mais do que depender do texto de partida é também um texto novo, um texto que eu gosto muito de ler. Este livro está particularmente bem escrito, como eu disse. Mas mais do que isso, se olharmos para a tradução técnica, os tradutores trabalham com problemas, não só com textos, mas com problemas, com tipos de ficheiro, com imagens, com o formato seja do que for, do ficheiro, com problemas que o cliente precisa de resolver, precisa ter um documento traduzido para aquela hora, com uma determinada característica, precisa eu nem consigo explicar tudo aquilo que um tradutor tem de resolver quando está a lidar com clientes, e mais uma vez agora já não estou a falar de literatura, estou a falar de textos jurídicos, textos técnicos, textos de marketing. O tradutor não tem só de fazer este trabalho só entre aspas, de criar numa língua um texto que estava noutra, ou recriar numa língua um texto que estava noutra, tem de tratar tudo o que está à volta, que muitas vezes é muito mais do que se pensa. E é, de facto, um trabalho que não é mais fácil do que escrever, porque é também escrever, mas para lá de escrever é também ter esta relação difícil com o texto de partida e com o cliente e com aquilo que o texto vai fazer na nossa cultura ou no nosso mercado. Podemos falar de cultura, talvez mais com ligação à tradução literária, podemos falar de mercado, no que toca à tradução mais empresarial. Há muitas maneiras de falar das coisas, claro. Mas o que eu estava a dizer é que a tradução não é, de facto, mais simples do que a escrita. É mais difícil. E uma experiência curiosa é pedir, e eu fiz esta experiência e falei disso na sessão que tive no Porto, uma experiência curiosa é pedir, por exemplo, ao ChatGPT para traduzir um poema de Fernando Pessoa para inglês. Traduz de forma minimamente competente, não é um texto que seja apetitoso de ler, não é uma grande tradução, claro, mas consegue mais ou menos. E depois pedir para ele fazer um texto diretamente em inglês ao estilo de Fernando Pessoa. E o texto escrito pelo ChatGPT também não é um grande poema, mas confesso que normalmente, nas várias experiências que fiz, soa muito melhor do que a tradução mal amanhada que também tinha acabado de fazer o mesmo sistema. Estamos a falar da máquina, uma máquina que todos sabemos que tem todas as características, potencialidades, armadilhas, dificuldades, mas esta máquina consegue escrever melhor do que traduzir. Isso mostra bem como a tradução é difícil. E pronto, fico por aqui por hoje. Não sem antes dizer que para a semana vou estar numa outra conferência mais académica desta vez, também sobre tradução, mas sobre isso falo no outro dia. Até amanhã.